Eu quero falar sobre um tema hoje que enquanto eu estudava, não só me gerou curiosidade sobre o tema, mas me despertou a respeito de um assunto que norteia a nossa vida diariamente. Meu tema de hoje é Ele conhece a minha dor. Vamos falar juntos? Ele conhece a minha dor. Essa hora que quem está com o seu link aí, mande para muita gente e abençoe aí com essa palavra. Existem muitos textos das Escrituras que nós podemos ler e que daria condições de usar esse tema. Do Gênesis aos Salmos, que o salmista mostra ali a seu sofrimento, ao livro de Jó, profetas, mesmo textos quando Jesus curou enfermos e esteve presente na realidade alheia das pessoas ali. Mas eu fui para um versículo que está em Êxodo capítulo 3, 7, porque aqui me mostra algo gradativo de uma expressão de Deus que lhe conhece, mas que ele também fala: eu vi, eu ouvi e eu conheço. Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Você percebe que tem três clarezas ali: vi, eu ouvi e eu conheço. As outras versões que eu queria ler para você, que eu quero ler, vai acompanhando comigo. E disse o Eterno: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e o seu clamor ouvi por causa dos seus fiscais de trabalho. Percebe que muda um pouco para você entender por que choravam, né? Porque conheci suas dores. Olha bem, e o Eterno disse: faz tempo que venho observando a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o povo clamar por livramento das mãos dos seus senhores, e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Ainda outra diz: então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo. E por último, você percebe que você já entende por que eles estavam sofrendo. Deus disse: eu tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito, eu tenho escutado seus gritos causados pelos seus condutores de escravos. Você vê que estavam sendo escravizados. Aí termina assim: eu estou ciente do seu sofrimento. Dá um amém, gente. A gente lê essas versões que você começa já a entender o motivo pelo qual as pessoas que estão sendo citadas nessa história estavam sofrendo. É um texto que mostra o período que Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel, cativeiro no Egito, e que, claro, tem toda uma trajetória até a terra prometida. Eu devo não me ater muito tanto a essa história, mas eu quero junto, paralelamente, lembrar você da história, mas principalmente falar sobre dor, falar sobre sofrimento. Tema que não precisa talvez de muita profecia para dizer o quanto todos nós temos algum tipo de dor. Por isso eu queria perguntar para você: qual a sua dor? Qual é a sua dor? Porque todos nós temos uma dor, ou pelo que nós fizemos, ou pelo que nós não fizemos. A gente sente às vezes por coisas que nós fizemos e não queria ter feito, e por coisas que você podia ter feito, e você diz: já passou, a oportunidade foi, eu não aproveitei aquele tempo da vida, eu não valorizei aquele momento com a minha família, eu não valorizei, enfim. Então nós temos algum tipo de dor. E na verdade, quando a dor não está ligada diretamente a você, ela está ligada a pessoas à sua volta, que às vezes, por amar tanto alguém, e você perceber aquela pessoa tão longe de Deus, ou tão sofrida na vida, a condição que você está pleno, você não consegue estar tão pleno, que você diz: meu Deus, eu estou feliz, mas eu sofro pelo meu pai, eu sofro pelo meu filho, eu sofro por uma pessoa que tanto gostaria que pudesse, não exatamente ser como eu, mas pelo menos ter oportunidade de poder usufruir e viver melhor a sua vida. Porque a dor, ela constrói ou destrói? Constrói ou? É uma escolha que a gente faz antes de tudo. Porque ela vai de alguma maneira provocar, ou te levanta ou te derruba. Ela tem esse poder, didático, de fazer você ser melhor, ou às vezes fazer você ser pior, fazer você ser mais quebrantado, ou fazer você uma pessoa amarga. Essa escolha, ela é feita muito antes.
quando nós decidimos andar pela palavra e andar com Deus, é sobre isso que eu quero falar hoje. Você sabe que nunca o ser humano, isso é uma pesquisa, sabe? Precisou tanto de estímulos para sentir migalhas de prazer como os dias de hoje. Nunca a indústria foi tão poderosa, chamada a indústria, né, do prazer, para financiar a alegria, do entretenimento, né, o contentamento, a satisfação, o encantamento. E a estatística diz que nunca fomos tão tristes. Nunca a humanidade foi tão triste como hoje ela é, com tantas luzes, com tantas possibilidades. Tem gente que se fica a 10 metros do celular dele começa a tremer já. Se ele ficar no lugar que ele não pode ter acesso, ele tem que esperar 2 horas, ele fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada aqui, eu vou fazer o quê? Porque nós perdemos a perspectiva da nostalgia, de estar sozinho, do alumbramento, da experiência, de conhecer a si mesmo, de parar num lugar independente, não tem nada a ver com religião, e você poder ter um tempo de meditação com Deus e você. Porque as pessoas têm a necessidade sempre de algo, não é? Por quê? Porque a gente percebe que existe uma indústria por trás disso, tentando satisfazer, e na verdade não consegue. Eu sei que você já sabe, mas os seus maiores problemas, os seus maiores inimigos, eles estão dentro de você. Por mais que a gente acredite que não, que o meu inimigo é aquele carro velho que está me dando trabalho, aquela casa que eu não comprei, aquela conta bancária negativa, aquele papel, documento que não sai, aquele processo que não acaba. Por mais que a gente pense que está lá na gaveta, que está lá no lugar, que está no outro ambiente, mas não. É fato, e você tem que entender isso, que os nossos inimigos, nossos maiores problemas estão aqui dentro da gente. E eles são tão fortes que você tem que entender uma coisa. O ser humano é tão complexo, e quando ele não tem problema, o que ele faz? Ele arruma um. Não, a gente é demais. A gente é demais. Você fala: na vida está boa demais, as coisas estão indo bem demais. E a gente aí entra numa situação que você não devia entrar, faz uma viagem que não devia ter feito, entra num projeto que não devia estar, porque parece que vou arrumar um problema, né? Vou arrumar uma situação. Então, olhando isso, você descobre que a vida, né, todo mundo tem um nível de sobe e desce de problema. Mas eu queria que você olhasse essa frase, porque ela mostra um pouquinho sobre a soberania de Deus. A nossa realidade, ela foi moldada pela escolha de Adão, pelo pecado. Isso precisa ser entendido, porque Deus não tem prazer na adversidade. Por mais que a gente lê texto que Deus usa a adversidade, que Deus usa situações, faz crescer, a dor pode ser uma bênção, porque é verdade. Um artigo que li há muitos anos atrás sobre a dor, escrito assim: a dor, uma bênção. E eu li e falei: por quê? É só você ver um leproso que pode perder uma parte do corpo dele e nem sentir nada. É só você ver uma pessoa entender que a dor anuncia algo que você pode ainda preservar-se. É aquele indivíduo que peca e nem sente dor mais. A dor é uma bênção, acredite. Apesar de não ser meu tema hoje, porque eu estou falando da dor, do sofrimento, da angústia, daquilo que você quer se livrar, que você quer soltar, mas foi uma escolha de Adão. E lá atrás, a escolha de Adão nos prejudicou. Deus não tem nenhum prazer no teu sofrimento, mas Ele usa o sofrimento para te aproximar dEle. Porque senão a gente fica meio confuso: por que estou passando, por que não? Porque alguém fez uma escolha lá atrás. Deus criou o homem para não ter enfermidade, Deus criou o homem para viver eternamente. Adão recebeu um corpo glorificado no Éden, ele não precisava nem trabalhar. O apóstolo, por que ele pecou? Quando chegar no céu vai ter uma fila para falar com ele. Acho que ele vai estar lá, né? Vai ter uma fila para dizer: Adão, o que você arrumou comigo, né? Então a grande verdade é que não é questão do Deus que fazer. Só que a gente está numa era, Augusto Cury fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a gente está numa era dos mendigos emocionais que precisam de muito estímulo para sentir migalhas de prazer. Ele usa essa frase de mendigos emocionais porque ele fala que as pessoas estão tentando para sentir uma migalha de prazer, fazer algo. Então é o tempo das tarefas, das atividades, né? Atividade, fazer tanto e nunca liberar as emoções para desfrutar com plenitude das conquistas. Existem coisas que lá atrás você sonhava em fazer aquela viagem, você sonhava em ter aquele determinado patrimônio, aquele carro, aquela moto, alguma coisa. Só que aquilo se tornou uma prática tão constante, você envolver-se em projeto com um, com o outro, é uma viagem, é isso ou aquilo. Ótimo fazer viagens, mas o problema é que quando isso determina a tua alegria.
O problema é que quando você precisa de algo, precisa de alguém, precisa sempre de gente, precisa sempre ter alguma coisa, tem que ter uma coisa em mente, eu tenho que viajar no final de semana, tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que fazer um esporte, tem coisas que as pessoas perderam até o prazer de fazer. Só que elas estão envolvidas num ciclo vicioso e que ele começa a ver as tendências que tem. Está sabendo a tendência agora? Eu vou surfar. Está vendo a tendência tal? Não há problema em nada disso. O problema é quando essas situações, elas são migalhas. Migalhas que na verdade dão um senso de prazer e plenitude, e que se você estivesse sozinho você não estaria feliz. Significa o quê? Que você vai precisar a vida toda de alguém, de uma situação, de um utensílio, de um objeto, de comprar algo, de uma viagem para você ser feliz. E quem tem Jesus não precisa disso para ser feliz. Essas coisas você pode viver, mas elas não determinam. Quem está aí, quem está entendendo, diga amém, gente. Faz um teste um dia e perceba a tua realidade. Agora, fala o teu irmão assim: a mente mente. A mente mente. A mente mente de tal jeito, querido, que ela tem uma série de estratégias para mentir para nós. Ela quer apaziguar o luto, uma dor asfixiante, né? A mente humana, ela produz muito lixo. Ela produz algumas blindagens para que você não se exponha. Aquele negócio de estou bem, está tudo jóia, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. É muito bom, é otimista. Eu diria até que alguns que têm fé faz isso. Mas por muitas vezes que a mente está mentindo. Você está mal, está oco por dentro, está um sepulcro caiado, está só a fachada branca, por dentro está tudo podre. Só que você tem que manter a fachada, tem que manter a situação. Não é por vaidade nem orgulho às vezes, é porque você tem que estar firme. Você sabe que na sua casa você não pode cair, você tem que estar firme. Só que a mente mente. Ela começa a mostrar uma realidade que não existe, tem uma dor aí dentro. Eu não vim aqui hoje sugerir dores para ninguém, mas eu vim dizer que se ela está aí, ela tem que parar e sair em nome de Jesus. E você precisa se dar a oportunidade de Deus tratar você. Porque o fato da gente ter que ser um super-herói nesse mundo de dificuldade, para as pessoas à nossa volta, tem sido um preço muito caro que algumas pessoas estão pagando. Porque uma hora o corpo sente. Uma hora, somaticamente, você começa a trazer enfermidades para o corpo físico. E aí, meu irmão, você já começa a entender que já foge do teu controle. A gente precisa entender que não dá para viver uma vida de ilusão. Você não precisa disso, porque uma parte significativa de nossos pensamentos, eles não nos levantam, eles nos derrubam. Porque a mente junta muito lixo, né? E a gente não precisa de nenhuma ilusão para anestesiar a dor. Nós temos que entender, Deus tem um plano. Preste atenção, vou falar de novo. Nós não precisamos de ilusão para anestesiar a nossa dor. O que nós precisamos entender é que Deus tem um plano. O que nós precisamos entender? Que muitas vezes você vai estar exposto, a tua dor vai ser exposta, seu sofrimento vai ser exposto, mas está claro nos teus olhos, está claro na tua vida que você está debaixo de um plano, é diferente. Uma coisa eu tenho que ficar provando para todo mundo, está tudo bem, não vai dar certo. Você está vendo que a casa caiu, deu tudo errado, e você é ruim, não, está tudo certo, está tudo sob controle. Não está sob controle. Você sabe que não está. Você precisa de ajuda, você precisa de alguém que interfira na tua realidade. Mas Ele conhece, esse é o entendimento, Ele conhece a minha dor. Fala comigo, Ele conhece a minha dor. Eu gostei muito de um texto que fala um pouco sobre essa movimentação da nossa vida e a morte. Quando você olha para o autor da existência e você enxerga que a vida é um grande texto e a morte é uma vírgula para que o texto continue sendo escrito na eternidade. Eu sei que é muita poesia para a morte, né, apóstolo? Que isso? Quando a morte chega, acabou. Quando a morte chega, é luto. É poético essa... Sim, eu concordo. Mas para pensar um pouquinho se você tem consciência do que temos aprendido aqui sobre a continuidade da vida. Sobre o Deus que nos mantém na eternidade, sobre o Deus que tem plano. A Bíblia está dizendo sobre a nossa vida eterna, e esse texto, essa narrativa fala que a morte é uma vírgula e não um ponto final. O fato de eu entender isso não é que eu posso então morrer hoje, não, mas que eu preciso compreender que Deus tem um plano maior do que eu posso entender, que a morte é só uma vírgula, a morte é uma vírgula.
E aí eu compreendo que tudo que eu posso estar vivendo, e até uma dor que pode me levar à morte, não é hora ainda, Deus vai te dar livramento, Deus vai te abençoar, mas que isso não me cause pânico pelo depois, porque é só uma vírgula e Deus continua, porque o pastor, que é o meu pastor, diz que Ele vai comigo até no vale da sombra da morte. Ele está comigo, o cajado e a vara dele me consolam e me leva. Então eu tenho que ter essa consciência para que eu possa compreender o plano. A dor mostra a minha humanidade. Fala comigo. A dor mostra a minha humanidade. O texto ele tem 3 coisas muito importantes, e eu acho que vai ser tão bom para você. Essa semana você que vai estudar esse texto na célula, amém? A gente vai acessar 3 coisas. Olhe bem, Ele vê minha aflição, ouve meu clamor, conhece minha dor. A gente vai perceber que essa ação ela é contínua, não é uma coisa solta. O mesmo Deus que vê, o Deus que ouve, é o Deus que conhece. Ele está ciente da minha realidade. Mas a gente diz assim, mas se Ele sabe, por que não age? Foi um tempo, gente, essa história que li, lá no Egito. Gerações de sofrimento, de escravidão. O povo de Israel, cativo no Egito, já não aguentava mais serem alvo de violência, trabalho escravo, abuso de poder, opressão, de medo. É um pouco do que eu queria que você lembrasse. A história toda eu não vou contar, a saída do Egito, travessia do Mar Vermelho, conquista da Terra Prometida, porque são textos que a gente já acessa aqui. Mas eu queria lembrar que o texto foi lido nesse contexto. Esse texto foi escrito de que o Senhor Ele vê, Ele ouve e Ele conhece, no período que a nação de Israel estava no limite. Eles estavam já oprimidos pelos que vinham sobre eles com jugo, chamados senhores de escravos. Eram como capatazes, que vinham cada vez com um jugo maior, com um sofrimento maior. Eles clamam por ajuda. Só que eles não tinham referência. Sabe o que é você nascer dentro de um lugar que você não sabe nada à tua volta? Você não sabe nem o que sonhar? Porque se eu vou nascer, eu nasci dentro de uma prisão, se eu nasci dentro de um exílio, eu vou tentar ser o melhor dentro daquele exílio, mas eu não sei nada sobre o que acontece lá fora. Então eu não sei, por quê? A frase é meio estranha, né? Mas você não sabe o que não sabe. Apóstolo, muito óbvio. Você não sabe o que não sabe, até que alguém apresente para você um conhecimento que você ainda não acessou. Então, em meio a essa condição, eles não tinham capacidade nem de saber o que orar. A gente teve uma tarde muito especial ontem. Amigos, discípulos chamaram a gente para almoçar aqui em Vassouras, um restaurante que a gente nunca foi. E foi uma tarde maravilhosa. Quando a gente está voltando, a apóstola, a gente passou no local, ela falou: Joel, você lembra quando a gente veio aqui? Quando ela fala, você lembra, eu já fico tenso, né? Porque eu não me lembro de muita coisa. Mas ontem eu lembrei. Você lembra quando a gente veio aqui em Vassouras, muitos anos atrás, um amigo nosso nos trouxe para jantar aqui? Era Chafariz o nome do lugar. Tem mais de 30 anos isso. Nem sei se existe mais. A gente tinha um amigo que a gente fez de Mato Grosso. Ele era médico e ele tinha se formado por aqui. E ele, depois de poucos anos que a gente estava aqui, ou poucos meses, ele veio aqui na cidade para, acho que, ver algum amigo, alguma coisa assim. Aí ele falou: Joel Silva, vamos lá jantar comigo. Ele não era evangélico, mas era um amigo, emprestou carro para mim, muitas vezes no campo missionário. Ele era uma pessoa muito presente. E a gente falou: vamos. Quase que eu falei assim, mas vamos, mas né, quem vai pagar? Porque eu não tinha possibilidade, né? E ele: não, estou convidando. E a gente sabia da generosidade dele naquela época. Aí ele foi, pegou o cardápio e pediu filé ao poavre. Aí eu falei: vou pedir também. Você lembra, Silvia? O primeiro cardápio chique que eu conheci, que a gente comia o podrão, comia x-tudo, os cardápios que eu conhecia era esse. Ele me levou porque ele falou que quando ele era estudante de medicina, ele era o prato que ele amava, né? E eu, quando era estudante de teologia, a gente comia lá na República, no Beco da Gordura. Você entra, com R$2 você pegava 2 sanduíches. Eu não sei como é que eles faziam aqui, não sei como é que conseguia. Mas vamos lembrar do filé. Eu vou esquecer do Beco da Gordura e vamos filé o poavre. Aí na hora que eu cortei, peguei aquele molho, peguei aquele risoto, coloquei na boca, eu falei: é o que eu quero. Eu quero isso para a minha vida. Você pode me chamar de metido, mas eu falei: uau, eu nunca tinha comido uma coisa daquela, nunca. Talvez você falou: apóstolo, perdão, eu nasci comendo filé ao poavre. Desculpa, irmão.
Esse é outro nível, né? Mas não, há 30 anos atrás, eu falei, não, isso aqui não parece com o quê? Com x-tudo, com tal, com... Não está parecendo com nada que eu comi. Eu fiquei olhando o preço do negócio, eu falei, minha condição ainda não dá para chegar aí. Mas você sabe de uma coisa? Alguém me apresentou uma coisa que eu não sabia. Porque você não sabe o que você não sabe. Você não sabe, na verdade, a gente tem coisas que você não sabe, que nunca lhe foi apresentada. Pô, mas que diferença tem? Para mim, muito. Eu quis trabalhar mais, eu quis alcançar mais, porque eu queria conhecer outros sabores. Mas a vida é só comer, apóstolo? Não, isso é só uma metáfora de muitas coisas que descortinaram na minha vida, de uma casa que deram o melhor para mim. Meu pai trabalhava no lixo, minha mãe era costureira, e eles deram o melhor, aquela comida que era o padrão da casa. De repente, um dia, meu cérebro, uau, peraí, tem um negócio aqui. Alguém acessa esse mundo aqui que eu nunca acessei. Eu posso muito bem ser aqueles doentes e falar que isso é coisa bobeira, isso é não sei o que e tal, ou falar, peraí, acho que eu pertenço a esse lugar. Tem muita gente, querido, que não sabe nem o que sonhar, porque nunca lhe foi apresentado nada. Então você vive no mundo, e isso não é ruim, tá, gente? Você é grato pelo que tem, e eu também. Mas acredite, tem vida lá fora. Tem vida fora do teu planeta. E às vezes existem coisas que Deus quer lhe dar, não por vaidade, nada disso. É para que você acesse na tua mente situações. Isso é só na comida? Não, em tudo na vida. Que você vai ter oportunidade de experimentar, e que isso vai ser um estímulo para você dizer, meu Deus, eu quero romper. Esse pessoal que estava no exílio, a comida que eles comiam, a vida que eles viviam, era muito ruim. Só que lá dentro tinha gente se dando melhor, dentro daquela realidade. O texto fala, o Senhor vê, ouve e conhece. O que o texto fala? Então o que Deus está falando? Ele tem um plano. Confie no plano que Deus tem para a tua vida. Toda vez que você é exposto, querido, aprenda. Deus quer te levar para um outro nível. Toda vez que você tem oportunidade de crescer, porque existem coisas que nós não acessamos ainda, porque nós não conseguimos assimilar o que temos agora. Seja até a vida espiritual, porque eu podia te contar de outro assunto, porque quando eu experimentei também o Espírito Santo, apóstolo, aí não compara filho ao pobre, eu não queria mais ter outra vida, não sei ser cheio do Espírito Santo. Quando eu experimentei conhecimento que eu não tinha antes, eu queria aumentar o meu conhecimento de guerra espiritual, cura interior, de quebra de maldição, e nós estudávamos, porque aquilo ali era fora da caixa. Então é interessante a vida, como Deus te amplia. Eu quero te falar algumas coisas. Antes da libertação houve um chamado, então tem um entendimento. O fogo que inflama e a voz que o chama. Fala comigo, o fogo que inflama e a voz que o chama. Eu vou trazer um texto de Êxodo 3:2, já entendido, que é o momento da experiência de Moisés com a sarça ardente, que fala assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Tem uma declaração que eu já faço há um tempo, e de fato baseado nesse texto, que talvez alguns aqui, por mais que eu faça, não lembre, que por trás de toda maravilha tem uma voz. Fala comigo. Então eu quero pegar essa declaração e ampliá-la para você hoje compreender. O que significa essa frase? Que não adianta você ter uma experiência sem um comando, sem uma orientação. Você pode viver uma experiência que mexe com você, que aquece o teu corpo, que treme teu corpo, que você sai do culto dizendo: meu Deus, eu senti muita presença de Deus. Mas qual a palavra que você recebeu? Nenhuma. Por quê? Faltou a orientação. Você tem o fogo, mas você não tem a voz. Então preste atenção no que eu quero te ensinar. A voz sem o fogo e o fogo sem a voz não sustenta uma chamada. A gente pode até falar junto, vamos, 1, 2, 3. A voz sem o fogo e o fogo sem a voz não sustentam a chamada. Nenhum nem outro. Porque você vai perceber pessoas que têm uma voz, que têm um conhecimento, que têm um treinamento, que têm uma capacidade, mas não tem entusiasmo. Ele não tem o fogo, ele não tem um batismo sobre ele. Ele está tentando convencer as pessoas daquilo que nem ele conseguiu se convencer. Vai te dar muito trabalho. Eu cito isso às vezes porque você tem que compreender que não só no ministério, você é vendedor, você que é um CEO, você que trabalha numa empresa, você que é professor, cada área da sua vida, você não tem como, você tem que fazer muita força como pai, como mãe, para convencer o teu filho de uma coisa que nem você faz, uma coisa que nem você acredita naquilo.
Você só fala assim: meu filho, vai na igreja que é bom. Mas o filho fala assim: meu pai, mas você não vai não? É como se ele dissesse: nem o senhor acredita, mas quer que eu acredite nisso? A grande questão, querido, é que eu vou destrinchar esse entendimento. Um discurso inteligente pode arrebatar suas emoções, mas não o suficiente para as suas decisões. Você pode estar no treinamento de coach, você pode estar num ambiente de ensino, você pode estar mesmo ensinando pessoas, mas não adianta. Se esse ensino, ele só é inteligente, mexe com as emoções, mas falta fogo. Falta o quê? Falta fogo, falta chama. A sarça ardendo, a Bíblia diz que uma voz saiu por trás dela e deu um comando para Moisés, porque senão ele ia ficar só maravilha, maravilha, maravilha. Ficou maravilhoso, mas quando a voz saiu ficou melhor ainda, porque agora eu tenho uma experiência com uma voz, eu tenho experiência com um treinamento. Tem muita gente treinada, mas mal sucedida, porque não tem fogo. Tem muita gente que se formou numa determinada profissão, mas nem ele gosta da profissão que ele se formou. Então ele faz por causa do dinheiro e não porque ele tem fogo. Porque quando eu tenho fogo é diferente, quando eu tenho entusiasmo é diferente. Mas ao mesmo tempo, tem gente que tem um fogo por algo, mas não treina. Tem paixão por algo, mas não aprende. Ele não quer aprender, ele não quer crescer. E por isso não tem como sustentar um chamado, querido. Não tem como sustentar uma missão. Não tem como sustentar um projeto por muito tempo, se você só tem o conhecimento sem fogo, ou fogo sem conhecimento. Quem está aí, diga amém. Então o que significa isso? Que uma experiência de fogo é necessário o quê? De fogo pode até motivar um dia, mas não uma vida. Você pode sair, uau, só um dia. A sua semana, quando chega quinta-feira, já está acabando o fogo, o eco já está acabando e aquilo não te sustenta. Então busque de Deus, querido, na sua fé, ter o fogo, mas ter o conhecimento, mas ter o fogo. Porque às vezes o conhecimento de hoje, ele rouba a tua paixão do ontem. Porque eu conheci coisas novas e fiquei empedrado, fiquei preso, eu não consegui mais, porque esse assunto eu já domino, esse assunto eu já entendo, e lhe falta a expectativa do novo de Deus. Foi aberto um espaço sagrado, um território em meio a um território profano. Você sabe que Deus abriu uma clareira. Se você ler comigo em Êxodo capítulo 3, versículo 5, diz assim: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ah, meu Deus, Deus está vindo no meio do deserto. Clareira é muito usado quando as árvores de uma floresta é cortada ou derrubada e abre uma clareira. Ok, mas eu quero usar essa palavra, querido, mesmo no deserto que não tem árvore. Eu quero dizer para você que Deus do céu precisava fazer algo na terra. Ele abriu uma clareira na terra, que quando Moisés viu a sarça no meio da clareira queimando, ele foi andando. Deus falou: se você vai entrar aqui, tira as sandálias. Se você vai ficar aí, continue com a tua sandália. Mas se você vai entrar, tira a sua plataforma, tira a confiança que você tem em si e confia em mim, vem descalço. E vem agora entrar num outro ambiente que eu quero trazer para você. O Senhor estava trazendo uma embaixada. Você sabe, se você estiver em outro país, mesmo que alguma coisa muito ruim aconteceu com você, você perdeu um passaporte, você cometeu um delito, alguma coisa, se você conseguir chegar a tempo da embaixada brasileira e abrir a porta para você, ninguém toca em você. Quem sabe disso? Por quê? Porque você está na embaixada. Ali você agora está na lei do Brasil. Ali você vai submeter aquele ambiente. Só que, meu Deus, mas esse espaço de terra está no meio da França, lá em Paris. Não importa, ali é Brasil. Ali você está debaixo do governo. Por quê? Porque é embaixada. O que acontece? Quando Deus, ele vem à terra, ele abriu uma clareira, e aquele ambiente, ele está mostrando: Moisés, se você entrar aqui, tome cuidado, porque aqui o impossível não existe. Aqui é um lugar dos milagres. Aqui é um lugar onde o tempo é atemporal. Aqui é o lugar onde a minha palavra tem poder. Você está entrando em um ambiente onde eu crio. O que está acontecendo é que Deus cria essa clareira na terra. Só que é interessante, porque Deus, ele escolheu um lugar para santificar. Em meio de um território profano, um deserto, ele colocou um ambiente da presença dele. Aí hoje eu sei, você sabe que nós somos esse território de Deus na terra. Nós somos o templo do Espírito Santo na terra. Então a gente entende por quê? Porque lá no Antigo Testamento, você sabia que na terra inteira, o lugar mais sagrado da terra era a terra de Israel? Na terra de Israel era Jerusalém.
Em Jerusalém era o templo, e lá no templo era o Santo dos Santos, e no Santo dos Santos era a Arca da Aliança. É um pouco desse desenho, desse entendimento que a gente pega a terra, o globo, você desce e chega lá em Israel. Quando você chega em Israel, você vai chegar em Jerusalém. Você chega em Jerusalém, você chega nesse território, que hoje tem uma cúpula dourada. Ali não é mais o templo, mas ali tinha, e no futuro, terceiro templo, está o templo. E você sabe que no templo tem o Santo dos Santos, e depois do Santo dos Santos tem a Arca da Aliança. Então quando Deus olhava para a terra no Antigo Testamento, o olho dele vinha, chegava lá no Santo dos Santos dentro da arca. Por quê? Porque era o lugar da embaixada dele na terra, é o lugar onde a glória dele estava. Por isso que tudo é a partir dali. Toda a expectativa de Israel estava ali. Só que quando Deus olhava no Antigo Testamento, ele olhava para a arca. Quando ele olha hoje, ele olha para você. Porque hoje a glória dele está em você. Você pode não ter acessado, entendido isso aí, mas você é a embaixada de Deus na terra. Deus quer criar uma clareira. Quando você entra na sua casa, querido, quando você for almoçar com seus parentes hoje, apóstolo, minha mente não entra, então não tem que entrar hoje. Você é uma embaixada de Deus. Deus cria uma clareira, onde ali as suas orações são respondidas, o mover de Deus acontece, a tua palavra tem poder. Apóstolo, minha fé está tão pequenininha para isso, então vou aumentar a fé hoje. Quando você entra na tua universidade, senta ali naquela sala, tem um monte de gente aqui, mas tem uma clareira do céu aqui, tem uma presença de Deus. É só você chegar e a glória de Deus chega. Pode dar salva de palmas mais alto em nome de Jesus. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Então por isso a gente tem que entender uma coisa: território é coisa séria. Vamos falar juntos? No Antigo Testamento é tão séria a questão de território, que a terra chamada Canaã, onde tinha poceiros, que eram povos cananeus, heveus, heteus, ferezeus, jebuseus, são 7 ao todo, e fora outras etnias, dominaram o território de Canaã, que hoje é aquele mapa de Israel, lá atrás. Quando o povo sai do Egito e marcha, estão marchando para onde? Para Canaã. Quando eles entram lá, depois que Moisés morreu, com Josué, que derruba a muralha de Jericó, vão lutar contra Ai, é uma cidade, eles começam a conquista deles da terra. Deus está dizendo: essa terra é de vocês, só que tem poceiros morando nela que não tem direito, e vocês agora estão recebendo autoridade para arrancar os poceiros da terra que é tua. Então até hoje eles estão lutando lá na faixa de Gaza, até hoje eles estão ali cuidando do território. Só que para nós não, para nós o território é a nossa alma. Fala, o território está aqui, fala, conta para você. Então você luta, querido, aqui na alma, porque território é coisa séria. Por isso Paulo em Efésios 4:27, o que ele diz? Ele diz claramente: nem deis lugar ao diabo. Peraí, mas nem deis, que texto pequeno, né? Nem deis lugar ao diabo. Ele está falando sobre isso por quê? Está falando sobre topos. Topografia vem da palavra grega, que ele está falando lugar. Ele está dizendo: olha, não dá lugar ao diabo, porque topos é o quê? Qualquer porção, espaço separado, delimitado, lugar habitado. É como uma cidade, uma vila, um distrito, é um ambiente geográfico. Paulo está usando a mesma palavra para delinear, para declarar: olha, você tem um território. Não deixe esse espaço ser ocupado. Não deixe que o diabo entre. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe crescer, porque o diabo vai entrar por essa brecha e ele vai fazer uma festa aí dentro. A gente tem que entender, querido, que território é coisa séria. Inclusive, nessa quarta-feira a gente começa uma série fantástica. Olha que tremendo: Forjados para a Guerra. Dá uma salva de palmas aí. Vai ser assim, tremendo. Apóstolo, uma propaganda? Então vamos lá. Forjados para a Guerra. Quando o apóstolo estava escrevendo cada detalhe, pelo menos do que a gente vai tratar nas próximas 7 quartas-feiras, eu falei, tremendo. Porque o conhecimento da guerra espiritual junto com o conhecimento estratégico, da gente compreender que decisões eu tomo para a vida. Você que é empresário, você também que está no ministério, você que está nos dois, e você está buscando uma palavra, querido, nós vamos viver algo tremendo aqui, que vai trazer
Entendimento para quem já tem vai trazer confirmações, vai ampliar o que você já sabe, e gente que nunca ouviu vai crescer de tal jeito que você vai compreender como o mundo espiritual é tremendo e complexo, e que você vai compreender, forjados para a guerra, será um conhecimento avançado que a gente vai receber cada quarta-feira. Então por quê? Porque território é coisa séria, a gente tem que compreender isso, e para não ficar menos, né? O nosso tema do ano, das 12 horas, ele está todo ligado a um bunker. 12 horas por 12 meses. Economiza, não? Dá outra salva de palmas, tu glória a Deus. Ei, Deus, vai ser no meio da série. Se você viveu ou não viveu um dia como esse, é de 8 da manhã a 8 da noite. Faça sua refeição de café da manhã antes das 8, jejue de 8 da manhã até 8 da noite, só na água, venha com disposição e fique às 12 horas. Apóstolo, eu não aguento, aguenta sim. A causa é nobre, põe um propósito, 16 de julho, já põe isso, vai ser um domingo daqueles que vai marcar a tua vida. Apóstolo, qual culto que eu venho? É só um culto, meu irmão, começa às 8 e termina lá de noite. É aqueles que falam assim, eu queria que o culto demorasse, então vem, irmão, agora vai demorar mesmo. Mas vai me dar oportunidade, a gente vê na hora, irmão. Imagina, esse bunker é uma ideia que está ligado à questão territorial. A apóstola começou a falar para nós, no grupo criativo da igreja, sobre qual a experiência que a gente estava para ter nesse ano. E de repente ela começou a dizer, olha, a gente tem uma sensação. E sabe o que é isso, querido? Lembra quando o José, eu falei um dia aqui, teve uma ideia, um entendimento, uma sensação, ele teve uma ligação profética de que 7 anos seria de muita prosperidade, mas viria a vaca magra? Eu diria o que naquela época? Que só os leigos precisam de sinais, mas aquele que anda em Deus tem entendimento. E ela falou com a gente, olha, eu sinto no meu espírito que a gente vai ter um tempo de muita guerra no próximo semestre, só que a gente tem que estar pronto. Apóstolo, vai ficar com medo? Não, ficar com medo nunca. Quem se adianta, governa. Quando eu me preparo, meu irmão, você nem percebe, a luta chega e você vence. Mas nós como igreja queremos preparar você no nível espiritual e natural. E aí esses dias de 12 horas, querido, vai ser algo extraordinário. Para quem não sabe, cada hora vale por um mês. Cada hora por um mês. Você não vai querer perder um mês nenhum. Isso aqui vai abarrotar, não sei como que vão fazer, meu irmão. Eu sei que chegue cedo, antes das 8, que vai ser tremendo. São momentos extraordinários. Por que eu estou dizendo sobre isso? Porque faz parte desse entendimento. Para nós, querido, o fato de você guerrear não é mais sobre território hoje, é na alma. Mas apóstolo, não deixe lugar ao diabo. Então vamos um pouquinho fazer aqui a universidade da vida. Apóstolo, já fiz, tem gente que não fez ainda. O que é a universidade da vida? Primeiros passos, vida cristã. Vida cristã. Você sabe que o texto de Efésios, ele está rodeado de conselhos. Eu queria que você prestasse atenção, nem precisa eu explicar, só a leitura já ajuda bem. Efésios 4, 25 a 32, onde está o texto, não deixe lugar ao diabo. Por isso, deixando fale cada um a verdade com o seu próximo. Isso aqui é vida cristã, tá, gente? Tem gente que está acessando o anjo, sabe escatologia, sabe um monte de assunto, mas não sabe vida cristã. Tem gente que não entende que a fé, querida, é baseada nas pequenas coisas. Tem gente acessando o conhecimento assim, apóstolo, prega sobre tal assunto, que eu quero saber a volta de Cristo. Irmão, é muito lindo, mas se você não conseguiu nem entender o que é isso aqui, ó, deixa a mentira. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não se põe o sol sobre a vossa, nem aquele que furtava. Me ajuda, gente. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Porque você trabalha, prospera, e a Bíblia ainda fala, vamos acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Apóstolo, eu acabei de chegar do mundo, de vez em quando solto, de vez em quando eu falo. O pior não é isso não, tem gente que está 10 anos aqui, mas o palavrão corre solto. Sabe olhando essa cara para mim? Sabe o que é torpe na Bíblia? Podre. Podre. Você não enxerga, mas o mundo espiritual é assim. Quando eu faço orações, em Apocalipse diz que é como incenso agradável na presença de Deus. Cheira perfume. Quando xingo, eu chamo a existência podre para dentro da minha casa. Um casal, querido, que não se respeita,
Filho, meu menino é homem, eu tenho que xingar para ele aprender. Que história é essa? Você tem que provar que teu menino é homem e xingando? Não. Apóstolo, nunca falou disso. Já sim, talvez você não prestou atenção. Existe um mundo lá fora, querido, que é muito comum. Eu ando de moto e às vezes ando com muita gente que veio à igreja, me conhece de longe. Eu estava um dia andando e parou para almoçar e um xingou um palavrão. Ô pastor, desculpa. Outro xingou um palavrão. Estava uma pressão. Porque era tanta desculpa. Eu falei, gente, para aí. Eu sou pastor, mas eu vim andar de moto. Então fica à vontade aí vocês, porque eu não quero oprimir ninguém. Eu estou falando isso porque a minha intenção aqui não é oprimir ninguém, é você pensar, porque nós somos filhos da luz. Com a gente é diferente, querido. Será que não existe adjetivo melhor para você falar do que um palavrão? Pensa um pouco sobre a sua linguagem, porque a Bíblia está dizendo aqui, não dá lugar para o diabo não, gente. Não dá lugar para o diabo. Tem a linguagem, olha, vamos continuar lendo, vamos continuar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa para edificação. Apóstolo, eu nem sei. Vai ler Bíblia, irmão, muda seu conhecimento, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria. Deus, blasfêmia, gosta de uma fofoca, hein? E gosta de falar de alguém, né? E bem assim toda malícia. Sabe aquela conversa maliciosa? Para quê? Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso aqui é a vida cristã. Isso aqui muda a sua história. Isso aqui muda a sua empresa. Isso aqui muda o ambiente da tua casa. Isso aqui muda o teu casamento. Pode acreditar, dá uma salva de palmas. Isso aqui muda. Isso aqui é a vida cristã. O fato, querido, de Deus se revelar em um arbusto que era a sarça, de baixa estatura, espinhoso, já era uma expressão de Deus para se revelar no meio de um povo que estava sofrendo. Aquela revelação que Moisés viu daquela pequena árvore espinhosa, toda sofrida, uma árvore que, interessante, né? Os rabinos chegam a dizer que a madeira dela não dá nem para construir deuses para os outros deuses estranhos, não prestava para nada. E Deus veio com o fogo dela sobre aquela árvore. Sabe para quê? Para dizer que não era a árvore, era Ele. Sabe o que Ele está querendo dizer para mim? Que não sou eu, é Ele. Que não é você, é Ele. Que quando o fogo dele vem sobre a tua vida, você se torna maravilhoso. Porque a glória de Deus faz você diferente. Faz você se colocado em posições abençoadas. Deus quer te usar. Mas o Senhor me chamou de sarça. É um bom elogio. Porque o importante é saber quem está com você. É saber que Deus se move em você. A sarça é uma expressão do que somos. Quando ela é tomada pelo fogo, você se torna um elemento do céu manifestado na terra. Você se torna uma embaixada de Deus. Por isso que você disse, mas eu não acreditei até agora. Então agora você acredita, que não é por causa de você, é por causa dele. Quando você entra na tua casa, as pessoas nem convertidas a presença de Deus entra com você, a glória de Deus se manifesta em você, a presença do Senhor move sobre a tua vida. Há muitos anos atrás, eu estava em casa, tem bastante tempo isso, acabou o encontro com Deus, eu tinha estado 1-2 idas no encontro, e era já domingo à noite, acabou os cultos, eu cheguei em casa e meu telefone tocou. E uma pessoa com algum acesso ao meu telefone, uma jovem, disse, apóstolo, me ajuda. Eu falei, o que eu posso te ajudar? Apóstolo, eu acabei de chegar do encontro, quando eu entrei em casa, meu pai caiu no chão e começou a falar com uma voz estranha e ficou endemoniado. Aí, olha a pergunta, ela mora na casa há muito tempo, mas o dia que ela chegou do encontro, depois de uma experiência, depois da glória de Deus na vida dela, ela entrou na mesma casa que ela vai há muito tempo, só que naquele dia ela entrou com a presença. E ela ficou desesperada, claro, ver o pai dela falando um negócio todo torto e tal. Era longe, eu não tinha capacidade de ir. Eu falei, então põe o telefone em voz, bota no ouvido dele. A unção estava tão forte naquele dia, que eu expulsei demônio, coloquei de olho, mão para trás, expulsei demônio, e ela agradeceu. Ela falou, apóstolo, meu pai está aqui, está liberto. Eu falei, amém, irmã, glória a Deus. Mas ela falou assim, por que isso aconteceu? Eu falei, porque algo aconteceu em você. Você pode estar no mesmo lugar, mas não está carregando a glória. Mas o dia que ela entra na tua vida, você vai estranhar.
porque o ambiente vai te estranhar, as coisas vão mudar. E algumas delas você vai até achar assim, meu Deus, Deus está me castigando. Não, é Deus arrumando a casa, porque antes tudo era comum e agora não é mais. Porque a glória e a presença de Deus, ela está sobre você, e quando você chega, você é essa sarça, mas que quando o fogo de Deus vem, meu irmão, pode a tua família dizer, mas ele é um menino, como fizeram com Jesus, isso aqui é aquele rapaz de Nazaré. Mas quando a glória de Deus está sobre você, lugares vão ser mudados. Dá uma salva de palmas aí, dá uma glória a Deus, aleluia. A visão foi gradativa, olha que interessante, fala comigo. A visão foi gradativa. A visão que Moisés percebeu foi em 3 momentos. É interessante porque a visão de Moisés é aquela sensação de alguém que sai de um quarto escuro. Você está num lugar muito escuro. Quando você sai para a luz, o teu olho, ele não tem a capacidade ainda de perceber tudo. Por quê? Porque o nosso olho vai se adaptando, e você logo, daqui a pouco, está enxergando inteiro. Então Moisés, ele vê o quê? Primeiro Moisés vê uma estranha chama de fogo, que embora ardesse, não consumia a sarça. Segundo, revela-se a ele que há um anjo lá no fogo, ele não tinha visto ainda. Ele tem uma visão, em terceiro lugar, de Deus, que se apresenta primeiro como Deus de seu pai, Arão, que era o pai dele, e depois se apresenta como Deus dos seus patriarcas. Primeiro fogo, depois o anjo, depois Deus. Primeiro fogo, depois anjo, depois Deus. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Para Moisés foi gradativa, mas quando Deus se apresenta, é gradativo? Não, porque Deus não vem por partes, Deus vem inteiro. Só que nós não temos a capacidade de percebê-lo de uma vez, porque é como se você sai de uma escuridão e você de repente entra num lugar claro. É Abraão dentro da tenda que Deus falou assim, vem para fora, fê-lo sair, como te empurrando Abraão. Quando ele saiu para fora da tenda, ele falou, agora olha para o céu e conta as estrelas. Por quê? Porque dentro da tenda eu não consigo enxergar a luz que está lá fora. Dentro de onde eu estou, eu não percebo o que Deus está fazendo lá fora. Deus quer te trazer para outro ambiente. É como uma criança que nasce e vê a luz. É esse momento que Deus quer fazer no teu nascimento espiritual. É quando você começa a enxergar o que você não enxergava antes, porque você estava num mundo limitado, que eu expliquei agora há pouco. Você não sabe o que você não sabe, mas quando Deus te leva, você enxerga e fala, uau. Então Moisés viu por parte. Imagine, Deus se apresenta numa sarça, o fogo, o anjo e o próprio Deus. Quando Moisés olhou, viu o fogo. Ele olhou mais, ele viu o anjo. Ele olhou mais, ele viu Deus. Será que Deus falou assim, vai o fogo agora, agora desce anjo, agora eu estou indo? Não, Deus desceu inteiro. Só que ele não viu Deus inteiro, porque aquilo que para você é gradativo, Deus já fez inteiro. Só que você não percebeu a história toda ainda. Deus vai se revelando inteiro, só que você não é capaz de percebê-lo inteiro. Cada palavra abre, cada entendimento abre, cada busca abre mais. E você fala, meu Deus, Deus está vindo. Não, Deus já estava, eu que não via. Ele já estava aqui, eu não sabia. Aquela visão de Jacó, que quando vê, sentiu a presença de Deus, falou, Deus está aqui e eu não sabia. Então você, quando percebe que Deus agiu no área da tua casa, você está pensando que foi aquele dia. Deus já estava lá há muito tempo esperando você enxergá-lo. O que você tem que entender, querida, é que Deus se revela, ou você percebe a revelação de Deus à medida que você se aproxima dele, se aproxima da palavra. Quem está aí, diga amém, gente. Então você percebe que Moisés, ele viu de algo gradativo, porque para Deus, querido, quando ele viu, ele já está provendo. Deixa eu te trazer um ensino rápido. Quando diz a palavra assim, Jeová Jirê, significa Deus proverá. Espera aí, apóstolo, mas você escreveu eterno verá, porque a raiz da palavra é essa. Essa é a raiz. Só que Deus lá na palavra está escrito certo, Deus proverá. Eu preciso que você saiba disso, que a verdade, que não houve erro na tradução, é que ver é prover. Fala comigo. Então ele vai entrar com provisão diante da sua dor, porque quando ele já viu, apóstolo, mas ele ouviu e ele também tem ciência. Não, o texto está dizendo isso, claro, é importante, mas o dia que ele já te viu, ele já agiu. Irmão, quando ele já viu, ai do inferno. Quando ele já ouviu você, corre Satanás. Quando ele tem ciência da tua causa, porque você pode saber de uma coisa e não mudar nada da vida de alguém. Eu sei que você está sofrendo, ok, eu vou lá, interfiro ajudando você com a compra do teu mês. Aí eu fiz algo diferente. Só que Deus, quando vê, já é o suficiente.
Ele já está agindo, Ele já está inteiro. Eu só preciso olhar inteiro e perceber que os meus olhos estavam na escuridão, então está demorando para eu ver Deus movendo o meu casamento. Ele já moveu, movendo sobre meu filho, Ele já moveu, movendo sua vida financeira, já moveu. Só que eu não estou conseguindo sair dessa escuridão ainda. Deus quer abrir os teus olhos para você perceber que Deus não age por partes. Deus está inteiro para você. Nós que não temos a capacidade de entendê-lo de maneira inteira, então preciso confiar. Preciso o que, igreja? A palavra de Deus em Êxodo 3:3 diz assim: então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele faz essa pergunta. Só que no original, olha o que está dizendo esse texto. Ele mostra o seguinte: eu preciso primeiro me afastar, para depois me aproximar. Diz assim, olha: afastarei-me daqui para aproximar-me de lá. Esse afastarei-me daqui para aproximar-me de lá pode ser muito óbvio, mas apóstolo, se eu estou aqui no meu mundo cuidando das minhas ovelhas, era o caso de Moisés, a sarça está queimando lá, quando eu começo a andar em direção à sarça, é óbvio que eu estou me afastando de onde eu estava, sim ou não? Sim, só que não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está dizendo mais do que isso. Eu não posso só andar em direção à sarça, eu preciso sair primeiro de onde eu estou, porque eu posso continuar andando para lá e a minha cabeça está aqui. Eu posso estar saindo desse relacionamento, só que o relacionamento não saiu da minha mente. Aí eu estou indo em direção à experiência com Deus, mas eu não quero abrir mão do que o mundo está me oferecendo. Aí você entende o seguinte: o texto é mais do que isso. Eu tenho que primeiro me afastar daqui, para depois me aproximar de lá. Fala comigo: me afastar daqui para me aproximar de lá. Então eu preciso primeiro entender que antes eu me afasto, mas lá eu tenho que ir. Calma, eu vou para lá quando primeiro eu entender o que eu tenho que deixar. Porque se eu não deixar as coisas, eu não tenho plenitude. Tem alguém aí entendendo, gente? Porque aí eu tentei colocar isso numa frase. Preste atenção para você entender. Você quer acessar a luz, todos os benefícios que Deus pode te dar, mas não quer se afastar do mundo e tudo que Ele oferece. Você entendeu? Eu quero bênção, eu quero os benefícios, eu quero as promessas, só que eu mantenho segunda a sexta, ou de segunda a quarta, ou tal dia, a minha vida continua acessando as coisas do meu passado. Não, primeiro eu me afasto. Não é óbvio você ter vindo aqui à igreja, você se afastou do mundo. Você pode estar aqui, o mundo está dentro de você ainda. Você andou até aqui, andou até a tua célula, isso não está mudando nada, a não ser que você abra mão. Ei, você tem que desenhar? Tem que desenhar não, né? Você já pegou, né? Você tem que largar o teu passado para você poder acessar o teu futuro, querido. Você tem que largar o mundo para Deus se abrir para você e você ter plenitude na tua vida. Você não está enxergando tudo ainda porque a escuridão do mundo está próxima demais de você ainda. Ah, mas eu creio que hoje Deus trouxe a gente aqui para olhar essa palavra e viver o sobrenatural. O que significa isso? Confiança. Significa o quê? Ele queria mostrar o seguinte: tira as sandálias dos pés. Sabe o que é tirar as sandálias dos pés? Confiar. Para um caminhante, para um peregrino do deserto andar descalço, meu Deus, ele está tirando toda a plataforma e a base dele. Aprenda uma coisa: o resultado esclarece tudo. Eu gosto muito de confiar nesse Deus que tem esse poder de trazer o resultado que esclarece tudo. Fala comigo. O resultado. É interessante. Olha aqui para mim por enquanto. Daqui a pouco eu te mostro esse movimento. Eu gosto disso. Olha o que diz aqui a palavra em Êxodo 14:27. Olha. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Intencionalmente, gente, eu fui para o final da história. Final da história não, final de uma jornada, porque a história não terminou aqui no Mar Vermelho, a história continua. Mas eu fui intencionalmente para você, por quê? Porque você que viu Moisés sendo chamado lá, o povo sofrido, uma narrativa do Egito subjugando. Quando você olha o final da história, o povo de Israel atravessando o mar, o Egito morrendo, Deus dando vitória para eles. Não acabou a história ainda, tem muita coisa para acontecer, mas um ciclo terminou ali. Por quê? Porque o resultado faz o quê? Esclarece tudo.
Quando eu estou ali atravessando, eu falo: meu Deus, agora eu estou entendendo por que passei tudo aquilo. Agora eu estou entendendo o momento que eu vivi. Sabe o que é isso, gente? Confiança. Ele conhece a tua dor. Talvez você está dizendo: apóstolo, mas ele vai tirar minha dor hoje? Pode. Mas antes de tirar a tua dor, ele quer te trazer conhecimento, compreensão dela. Porque a compreensão não anestesia não, querido. A compreensão te faz suportar e dizer: peraí, eu estou entendendo que o resultado vai esclarecendo. Quando eu chego e vejo algumas coisas da minha vida hoje, eu vejo meu filho conseguir que ele rompesse, eu vejo meu casamento, eu falo: meu Deus, olha bem, esse resultado está compensando. O que é ruim é quando passamos a vida e não faz sentido. Isso me leva a compreender uma coisa muito simples. O nosso maior impedimento do milagre está em não se contentar com aquilo que Deus escolheu revelar. Que Deus o quê? Escolheu. Deus tem que revelar tudo para a gente? Ele escolheu revelar uma parte. Só que a gente não está contente. A gente quer mais. A gente quer que Deus se explique, não é? Explica aí, Deus. Deus, fala por que eu estou passando. Oh Deus, onde que eu errei? Me mostra. A gente fica num monte de questionamento, como se Deus precisasse, sabe, falasse a respeito de todas as coisas. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Você imagina um chefe de cozinha? Já que eu falei do filé ao poavre, tem gente que vai chegar em casa hoje e vai estudar, né? Ele servisse aquele prato para você, ele pode até falar assim: vou te dar a receita, sim ou não? Mas ele não vai ter tempo e nem intenção de contar para você a escola que ele fez, o porquê que ele deu calor tantos graus, por que ele misturou doce com salgado, por que ele fez isso ou aquilo. Ele não vai te contar, sabe por quê? Isso é segredo dele. Ele vai te entregar o prato e você só come. Você imagina um arquiteto que acabou de fazer aquele projeto, que você passou a ideia para ele, chegar para o construtor e vai mostrar tudo que ele tem que fazer. Mas ele não vai contar o curso que ele fez na França, o que ele fez, a técnica que ele usou, o esquadro que ele usou. Ele não vai mostrar nada. Ele vai dizer: só faça isso daqui, o desenho, faça. Por quê? Porque a parte dele é fazer, e de quem está construindo é o quê? Confiar. Você imagina um médico, no meio da cirurgia, manda o anestesista: acorda o paciente. Para quê, doutor? Eu tenho que explicar uma coisa para ele. Eu descobri que ele tem um negócio aqui que não estava no exame, e eu vou ter que explicar. Ele faz isso? Não, você está na mão dele. Ele vai seguir o procedimento, porque ele está ali para aquilo. Ele vai continuar a fazer o que ele tem que fazer, porque você não tem nenhuma possibilidade de opinar, tem? Então, olha então para esse vaso. Você acha, querido, que o vaso sabe de alguma coisa? Você acha que esse barro aqui entende alguma coisa? O que o Senhor sabe não importa a ignorância do vaso. Preste atenção nisso. Aquilo que o Senhor sabe, aquilo que Deus já sabe, não importa o quanto barro é ignorante quanto àquilo que está acontecendo. Porque o barro, ele não sabe de nada. O oleiro sabe. E o oleiro pode colocar a mão dele onde ele quiser, mesmo que doa, mesmo que esteja doendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não vai te pedir permissão, porque você é só um barro. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Por isso que eu disse a você que a gente precisa compreender que tem coisas que você não vai saber. Olhe bem, a palavra do Senhor é muito clara sobre isso. Se o oleiro entende sua arte, o que importa? A ignorância do barro. Que importa se você não sabe? Que importa se você aposta? Eu não sei o que vai ser de amanhã, irmão. Aquele barro também não sabe de nada. E eu prefiro ser um barro na mão do oleiro e confiar. Ele está fazendo o melhor trabalho dele pela minha vida. Eu preciso parar com essa dor que não é dor, essa ansiedade que não é ansiedade, essa sensação desnecessária da vida. Fica perguntando por quê, porque nada. Olha o que o Isaías diz, presta atenção nesse texto. O profeta Isaías, ele diz claramente, eu já vou acessar aqui para você, capítulo 29, versículo 16. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro.
como se os dois fossem iguais. A gente quer se comparar a Deus. E a obra dissesse do artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse para o seu oleiro: ele nada. É aquele barro ignorante dizendo para o oleiro assim: olha, você está mexendo muito comigo, não dá não. Ele sabe falar alguma coisa? É só um barro, eu e você somos só um barro. Apóstolo, mas aí eu não sou nada. Não, querido, ele decidiu que você seria um vaso para a honra dele. Olha outra versão, olha outra versão, olha outra versão. Vocês inverteram tudo. Vocês tratam o oleiro como se fosse barro. Vocês estão falando com Deus como se Ele é que fosse manipulado. Deus não é manipulado e nem manipula a gente, mas Ele é que trabalha a gente. Ele é que é o Senhor da gente. Será que o livro diz ao seu autor assim, ó: ele não escreveu uma única palavra minha? O livro, irmão, ele só recebe a palavra. Ou será que uma refeição diz para a cozinheira: ela não me... Está lá aquela panela de comida lá, a refeição fala assim: não foi ela que me fez. Irmão, nós somos meros barro na mão do oleiro. E eu me contento com isso. Aliás, eu sou muito feliz com isso, porque eu sei que ele está trabalhando. Ele pode fazer um formato. Sebastião falou que esse vaso aqui se chamou O Caminho. Ele fez para uma igreja. Olha que bonito. Ele fez como se fosse um espiral, né? Um zigurate. E é interessante por quê? Porque esse aqui é diferente daquele, diferente desse, e com certeza é diferente do que está saindo agora. Eu gosto dessa surpresa divina. Eu gosto dessa manifestação de Deus. Sabe por quê? Porque o oleiro, ele sabe o que está fazendo. O meu cérebro dá um comando para o meu braço. Não tem como o braço fazer rebelião, chamar o outro esquerdo e falar: vamos fazer uma rebelião. Ele só recebe comando, meu pé só comando. Quem manda está aqui, ó. Querido, o dia que você confiar em Deus, confiar na palavra, acreditar. Por que muita gente financeiramente está acabado? Crente, hein? Porque não confia num texto simples: seja fiel no teu dízimo. Você quer ser oleiro em vez de barro? Você está um barro querendo dizer: não, você não sabe. Você não sabe, eu é que sei. Por que a gente olha o texto bíblico, como eu disse hoje, de Efésios? Não fale de palavra torpe, isso, não faz fofoca, sei o que. Chega em casa, arrebenta. Ah, eu vivo do meu jeito. Irmão, é o barro dizendo para o oleiro: eu me viro. Agora, se você deixar o oleiro trabalhar, olha lá. Se você deixar ele trabalhar, filma lá, você vai ver, olha, Deus vai dando forma a você. Deus vai trabalhando a sua história. Quem está disposto hoje a se entregar na mão do oleiro? Se põe de pé, querido. Se você está disposto hoje a deixar o oleiro trabalhar, se ponha de pé, querido. Se você de fato tem uma dor hoje, porque você está na roda do oleiro: apóstolo, eu estou na roda do oleiro, está doendo. Essa dor que eu estou sentindo está difícil. Eu estou na roda do oleiro. Querido, se você hoje tem uma dor, algo que está tirando, está sendo insuportável, sai do teu lugar, vem aqui, ó. Vem aqui, vem para cá. Sai do teu lugar e vem. Você que hoje sente uma dor, alguma coisa, você fala: Deus, eu preciso da intervenção de Deus. Querido, a mente, cuidado. Sai do teu lugar e vem, mas vem com força. Você quer hoje que Deus haja sobre a tua vida? Sai do teu lugar e vem. Vem. Você precisa que Deus olhe para você. Sai do teu lugar. Não bate palma não. Não bate palma pela dor de ninguém. Tem ninguém aceitando Jesus aqui, gente. Essa palavra é para você, crente, que está achando que você é o super-homem, super-mulher. Se eu tivesse, eu já estava aqui chorando na presença de Deus. Eu não quero colocar dor em ninguém. Você não está entendendo. Deus hoje está dizendo: meu filho, hoje eu quero interferir. Eu quero interferir na tua história. Desculpe quem bateu palma, perdão, tá, gente? Mas é que você precisa compreender o céu que está aberto aqui hoje. Só se ajoelhe se quiser, tá, gente? Não precisa ajoelhar não, fica como você ficar confortável, que às vezes o joelho dói. Sai do teu lugar e vem dizendo: Deus, eu quero deixar essa dor nesse altar hoje. Eu quero deixar esse sofrimento. Vem para frente para abrir o caminho aí, gente. Vem para cá, ó, vem chegando. Eu quero deixar essa dor no altar hoje. Eu quero deixar esse sofrimento no altar hoje.
Eu quero deixar essa dúvida no altar hoje. Eu estou na roda do oleiro. Irmão, Deus está revelando para você, você está na roda do oleiro. Ele está fazendo um vaso que vai ser para a glória dele. Só que a mão dele está apertando, a mão dele está trabalhando, a mão dele está ajudando, mexendo. E tem hora que você diz: apóstolo, está doendo, mas em nome de Jesus, hoje eu entendi que eu preciso confiar completamente nele. Eu preciso me entregar completamente a ele. Essa palavra faz sentido para você? Sai do teu lugar e vem. Vai chegando bem perto aqui. Eu quero orar por você. Deus quer abrir uma clareira aqui, ó. Vou abrir uma clareira aqui. A embaixada de Deus vem aqui neste lugar agora, se mover sobre a tua história, sobre a tua vida. Não tenha medo de se expor, querido, porque é na sua exposição que o milagre começa a acontecer. Meu Deus. Vamos cantar ao Senhor. Enquanto isso, venha. Enquanto isso, sai do teu lugar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Você está na roda do oleiro. Deus conhece a tua dor. Entenda isso na tua vida. Deus conhece. Ele ouviu, Ele viu e Ele está ciente. Isso é o suficiente, acredite, para você sair daqui hoje desse altar e dizer: eu estou deixando a minha dor nesse altar. Porque a pior dor é a dor da dúvida. A dúvida pelo que eu não fiz, pelo que eu fiz, pelo que eu deveria, e talvez porque eu estou sofrendo. Apóstolo, mas se a dor continuar, você vai sair dizendo: Senhor, eu estou na roda do oleiro. Pronto. Eu tenho certeza que o Senhor não errou, que o Senhor não erra. O Senhor me deixou na roda, e nessa roda o Senhor está fazendo como lhe aprouve, porque o barro não sabe o que o oleiro está fazendo. O Senhor não sabe o que o seu mestre, o escravo não sabe o que o seu Senhor está fazendo. Eu estou na tua dependência. Por isso eu quero orar por vocês que estão aqui nesse altar hoje. Deus me deu essa palavra essa semana e eu ficava buscando Deus. Deus me usa, meu Pai, em nome de Jesus, para quebrar essa cadeia. Quebrar essa cadeia em nome de Jesus. Tem luto, tem sofrimento, tem dor aqui nesse altar hoje. Pai, nós queremos colocar agora diante de Ti, Amém, Senhor. cada um dos Teus filhos que estão no altar. Amém, Senhor. Senhor, suas dores são conhecidas pelo nome. Suas dores são conhecidas a Ti, Senhor. São conhecidas pela raiz, pela causa, pelas lembranças. Sim, Deus. Por aquilo que viveram no corpo, por aquilo que estão vivendo na alma, por aquilo que estão vivendo nas memórias, por aquilo, Senhor, que estão vivendo ao acordar, ao deitar. Senhor, em nome de Jesus, as dores que têm nome, as dores, ó Deus, que são desconhecidas pelo nome, mas que são sentidas, Senhor, na sua intensidade. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor levou na cruz do Calvário, aleluia, todas as nossas dores, aleluia. ó Deus. O Senhor as sentiu no seu corpo. O Senhor teve a dor carregada, Senhor, na tua alma. O Senhor levou, ó Deus, para o sepulcro aquelas dores, ó Deus, as dores que nós não podemos mais andar com elas, aquelas dores insuportáveis, ó Deus, a dor da culpa, a dor do medo, a dor da condenação, a dor pelo pecado, a dor da vergonha, a dor do luto, a dor da saudade, a dor da dívida, a dor, ó Deus, da perda, Senhor, a dor da vergonha, Senhor, Tu sabes, da aflição, a dor, Senhor, do passado, a dor, ó Deus, da ansiedade, a dor do pânico. O Senhor conhece todas essas dores, ó Deus, e cada uma delas está na cruz do Calvário. A dor da dúvida, a dor da traição, Senhor, Deus, a dor da repulsa. Senhor, Tu conheces todas as nossas dores e cada uma delas que estão agora no altar,
Senhor, estão sendo recolhidas pelos teus anjos, estão sendo recolhidas pelos teus anjos, porque o Senhor é o Deus que alivia, o Senhor é o Deus que toma as nossas dores sobre os teus ombros, ó Deus. O Senhor é o Deus que transforma a nossa dor em cântico de júbilo. O Senhor é aquele que coloca um cântico novo na nossa boca. O Senhor é aquele que coloca vestes de alegria. O Senhor é aquele que tira as vestes de luto. O Senhor é aquele que põe certeza, coragem, ousadia. O Senhor é aquele, Pai, que nos faz colocar os pés firmes na rocha, Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus, no lugar da dor, que o Senhor transforme em fortaleza, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Aleluia. Deus. Todos que estão aqui no altar, fiquem de pé. Todos fiquem de pé, quem está em pé continue. Você que está aí também. Nós viemos aqui e recebemos essa oração. Quem recebeu essa oração, querido? Eu recebi. Essa palavra precisa ecoar na tua vida. Não pode só ter conhecimento, só fogo. Fogo e conhecimento. Deus quer juntar os dois e te ampliar. Mas eu quero perguntar a quem está aqui, talvez no meio dos que vieram aqui, você que está pela primeira vez, ou você que além dessa oração, você está entregando a sua vida para Jesus. Continue tudo no mesmo lugar. Você que está aceitando Jesus, entregando a vida ao Senhor, faz assim, acene para mim, só para eu saber. Amém, Deus abençoe você, amém, Deus abençoe você, Deus abençoe. Mais gente, pode levantar a mão, pode levantar. Tem alguém lá atrás? Venha, só levantar a sua mão. Eu contei 1, 2, 3 pessoas. Tem mais alguém que eu não vi? Tem mais alguém que eu não enxerguei? Você que está aqui nesse altar, amém, 4 pessoas. Tem mais alguém que você recebeu essa palavra? Mais do que só ter um alívio de uma dor, você quer entregar a sua vida àquele que é o Senhor da tua vida, que levou sobre si todas as tuas dores, Jesus Cristo. Tem mais alguém? Se tiver, sai do teu lugar, amém. Mais uma pessoa aqui, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês que levantaram a mão, continua aqui no altar, alguém vai estar do teu lado, os outros podem ir voltando, a igreja continue de pé. Você que está aí no teu lugar e não veio, você que levantou a mão, fica aqui perto de mim, fica aqui perto de mim. Você que hoje está entregando a vida a Jesus, continue aqui no altar. Vem aqui pertinho de mim, isso. Vem mais próximo de mim. Tem mais alguém, gente? Quem está feliz aí por essas vidas, gente? Olha o que Deus está fazendo aqui. Tem mais alguém? Sai do teu lugar, isso, vem, vem, vem. Há uma festa, gente. Aleluia! Graças a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode celebrar, igreja. Graças a Deus por essas vidas. Quarta-feira a gente aprendeu, né? Cadê o 11º? Tá vindo? Glória a Deus. Chegou já? Cadê? 12º então. Tem mais alguém que hoje decide entregar a sua vida? Gente, a gente está vivendo a experiência de uma palavra, mas Deus não quer mudar a sua história para um dia. Deus quer mudar a sua vida para a eternidade. Deus, vem, querido. Você está vindo entregar a vida a Jesus? Vem. Pode celebrar, a igreja, porque cada um que vem é uma festa. Cada um que vem é o mover de Deus. Deus abençoe tua vida. Graças a Deus pela tua vida. Cadê? Eu estou no 13º? Cadê? Tem mais alguém? Onde Deus lhe trouxe. Pode ser mais alto, igreja, para essa jovem. Ei! Ei! Cadê o 14º? Que hoje Deus quer salvar nessa reunião. Talvez seja a pessoa que Deus está esperando aqui, a 14ª pessoa, que veio pensando que só veio para um culto ou para poder um amigo teu que trouxe. Deus lhe trouxe neste lugar para salvar você. Quem mais? Quem mais hoje está pronto? Na verdade, você sabe que um dia alguém disse para mim: olha, o dia que eu estiver pronto eu vou voltar para a igreja. O dia que eu estiver com a minha vida em ordem, irmão, não vai vir nunca. Porque a gente não vai botar a vida em ordem para vir. Quando eu venho que Deus começa a trabalhar a minha vida. Venha como você está, venha do jeito que você chegou aqui hoje. Venha porque Deus quer arrancar esse peso. Tem mais alguém? Porque a gente já está celebrando aqui. Enquanto eu falo, se tiver mais alguém, venha. Igreja, hoje a gente está diante. Graças a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.
porque hoje Deus começa uma nova história a partir da decisão que vocês tomam no altar. Deus hoje começa a escrever um novo tempo sobre vocês. Aqui é o lugar que Deus escolheu como casa de vocês. Sozinho a gente não consegue, mas com a presença de Deus a gente suporta. Talvez você chegue aqui e diz: apóstolo, eu estou tão destruído. Mas é onde o Espírito de Deus começa a mover cada parte da nossa vida. Você já deu um passo até aqui. Quando vocês voltarem, vocês vão dar os primeiros passos com Deus. Acredite, tem um poder aí dentro, uma força para enfrentar as lutas da vida. Esse lugar é a tua casa, a tua família. Olha para trás e veja a família que Deus deu para vocês. Olha aí! Celebre, Igreja do Avivamento! Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!